Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês o que a Bíblia fala sobre as duas testemunhas, os dois fiéis que vão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio, dando testemunho do Evangelho. E aí, pessoal, quem são as duas testemunhas? Muitos teólogos, muita gente, estudantes da palavra de Deus acham que vão ser dois homens literais, coisa que quem entende, estuda as duas casas de Israel, tem que estar isso aqui na mente de vocês. Se esses assuntos estiverem na mente, as festas, as duas casas de Israel, vocês conhecerem os profetas, vocês vão saber quem são as duas testemunhas. Mas eu vou dar uma resumida no vídeo de hoje. Quero fazer estudos mais longos sobre esse tema, usando também os profetas. Mas hoje eu só vou com o texto lá de Apocalipse 11, né, que fala sobre as duas testemunhas. Vamos ao texto. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisaram a cidade santa por 42 meses. Vamos começar falando sobre esses dois versículos. O anjo, Deus deu a visão a João, que tinha um anjo com uma vara, um caniço na mão, pronto para medir o templo de Deus. Mas esse templo é qual templo? É o santuário celeste? É o templo de Jerusalém? Que templo é esse? O templo é o nosso corpo, o corpo é o templo do Espírito, como está na palavra. Então, o que isso significa? Que foi lhe dado ao anjo o poder de medir o templo de Deus, a igreja de Deus em toda a terra, ver como estava a situação da igreja. Daí aqui, deixa porém um átrio que está fora do templo, ou seja, o átrio ficava do lado de fora. E não meças, porque este foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. O que significa isso? Isso também significa a perseguição da igreja. Se o nosso corpo, o nosso interior, que está dentro de nós, é o espaço onde Deus habita, é o templo do Espírito, e o texto diz que o átrio que está para fora, ou seja, do lado de fora, a pele do lado de fora, não meças, porque este foi dado aos gentios. Ou seja, também é uma situação profética que envolve a perseguição da igreja, ou seja, eles vão perseguir, vão matar os cristãos nos dias finais. Claro que a gente pode entender isso como uma dupla revelação, dupla camada de revelação do texto, né? Que fala sobre o átrio, fora do átrio, o átrio que está fora do templo não meças, porque esse foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E também, claro, pode ser sim que haja um templo em Jerusalém no futuro, não vamos discordar, e que seja uma dupla camada de revelação, e literalmente a cidade santa vai ser pisada por gentios. Vai ter inimigos ali, gentios, que vão pisar a cidade santa. Mas o principal enfoque no texto aqui é a perseguição da igreja, do templo espiritual de Deus. Por isso,
foi dado uma cana para medir as estaturas, as profundidades, o que está dentro do interior do templo. E os que adoram, né? E a cidade santa foi pisada por 42 meses. Fala da perseguição literal contra Jerusalém, mas também fala da perseguição literal contra a igreja de Cristo que está nos 4 cantos da terra. O texto começa aí, no 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, que dão o período de 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar mal, das suas bocas sairá o fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Ou seja, nesse período que as 2 testemunhas serão levantadas, ninguém fará mal durante o período do ministério delas, que é 3 anos e meio, 1260 dias. Quem tentar fazer mal às 2 testemunhas vai ser morto. Será morto. O próprio Deus fará dar cabo da vida dessas pessoas que perseguiam as 2 testemunhas dele. Porque elas têm exatos 1260 dias, 3 anos e meio de ministério de evangelho sobre a terra. Entenderam até aí? Então, antes de falar quem são elas, estamos vendo parte do seu ministério, o tempo do ministério delas, que é 3 anos e meio, e não haverá opositores. Se houver opositores, o próprio Deus matará. Se alguém quiser causar mal a elas, importa que assim seja morto. Estes homens, no 6, têm poder para fechar o céu. De quem que você lembra com esse texto aqui? Fechar o céu para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. Quem que fechou os céus e não choveu? Exatamente, Elias. Então muitas pessoas, muitos teólogos vão dizer que a primeira testemunha é Elias. E o texto continua dizendo: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiseram. Quantas vezes quiserem, né? Quem fez que não chovesse? Elias. Quem converteu as águas em sangue quando enviou o cajado no mar foi Moisés. Ou seja, muitas pessoas falam que esses 2 homens vão retornar, que Moisés vai retornar da morte e que Elias virá e serão as 2 testemunhas. Só que perceba, né, que o texto quer que a gente pense além disso. O texto e Deus que deu a inspiração para vir a revelação a João, e João escrevendo, ele quis que nós pensássemos além disso. Ele quis que a gente entendesse que não eram Moisés e Elias literalmente em carne que veriam a ser as testemunhas. O que o texto quer dizer? Que pessoas da Igreja de Deus no futuro terão a unção, serão ungidos
a testemunhas dele. Ou seja, nós receberemos o poder para profetizar, não toda a parte da igreja, uma minoria da igreja, aliás, mas receberão o poder para profetizar durante 1260 dias. As duas testemunhas, aí você precisa entender as duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel? Efraim e Judá. Efraim e Judá. Judeus e gentios. Efraim, os efraimitas, são os gentios e Judá são os judeus. Se você entender quem são as duas casas de Israel, Efraim e Judá, judeus e gentios, vocês vão entender que esses dois grupos, os gentios e os judeus, gentios a igreja, judeus o povo de Israel, Israel na carne, que aceita Jesus como Messias. Essas pessoas têm que aceitar Jesus Cristo como o nosso Messias. Tanto a igreja quanto os judeus que aceitam Jesus como Messias fazem parte do ministério das duas testemunhas. E essas pessoas que estiverem, que Deus estiver levantando agora, no momento oportuno, vão causar um dano severo a esse sistema babilônico que existe nessa terra, a esse sistema de Satanás que o anticristo governará. As duas testemunhas vão atormentar, como diz o texto, vão ferir a terra quantas vezes quiseram, com toda a sorte de pragas. No 7, quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando se fechar os 3 anos e meio do seu ministério, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os matará e os vencerá. O anticristo, que é a besta que sobe do abismo nesse texto, vai proclamar a morte desses judeus e gentios que estão atormentando a terra, porque eles estão pregando, eles estão profetizando as coisas, as profecias, eles estão acontecendo porque o que eles estão profetizando? Aí vocês têm que entender o que as duas testemunhas estão fazendo, o que eles estão profetizando. Estão profetizando o que o texto está escrito, né? Estão jogando tudo quanto é sorte de pragas, quantas vezes elas quiserem, mas estão profetizando as trombetas, entendeu? Eles estão profetizando e as trombetas estão acontecendo. As tuas testemunhas profetizam e os anjos derramam, tocam as trombetas, entendeu, pessoal? As duas testemunhas profetizam e os anjos tocam as trombetas. E quando vai se tocando as trombetas, flagelos, coisas ruins estão acontecendo na terra. Então vocês têm que ler lá as trombetas, têm que procurar entender que é através da palavra das duas testemunhas que isso está vindo sobre a terra. Os anjos enviados por Deus que estão derramando, que estão tocando as trombetas, que depois vão derramar as taças. Mas é porque as duas testemunhas estão profetizando. Só que, o que acontecerá? As duas testemunhas, boa parte delas, vai ser mortas, como o texto diz, né? No 11 aqui. Perdão. No versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Vamos continuar lendo. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Vai perseguir as duas testemunhas. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos
tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Pessoal, esses 3 dias e meio são dias proféticos. Não serão 3 dias e meio literais, mas serão 3 anos e meio. Percebam, o período que as duas testemunhas pregam é 1260 dias, 3 anos e meio. A gente sabe que a última semana de Daniel, para quem estuda, são 7 anos. Os últimos 7 anos da história desse mundo, desse sistema. Então, nos primeiros 3 anos e meio, as testemunhas são levantadas, haverá um avivamento global da igreja. A igreja dos 4 cantos da terra serão avivadas através da palavra das tuas testemunhas. É para isso que elas são levantadas, para acordar a igreja de Cristo. Esse é o principal movimento avivalista que haverá na história. As duas testemunhas vão acordar toda essa igreja que está dormindo e caída. Nos dias de hoje eles vão acordar. Tanto os que forem salvos, quanto os que forem reprovados vão acordar, vão despertar através da pregação das duas testemunhas. Porque a pregação delas vai acordar. Esse vídeo está completamente ligado com o vídeo que eu acabei de postar no canal, o último vídeo, sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. A voz, o grito que acorda as virgens é o grito das duas testemunhas. A pregação das duas testemunhas é o grito que acorda as 10 virgens. E as 10 virgens quem são? É a igreja de Jesus, em sua totalidade. Toda a igreja está dormindo. Só as duas testemunhas que estão acordadas, que foram levantadas por Deus para acordar a igreja que está dormindo. E as virgens nécias e as virgens prudentes. As nécias não tinham azeite e as prudentes tinham azeite. Ou seja, as nécias foram reprovadas e as prudentes foram aprovadas porque tinham azeite, tinham o Espírito. Mas todas elas são acordadas. Todas elas são acordadas pelas duas testemunhas. Então, o papel das duas testemunhas, deste grupo, desses dois grupos de judeus e gentios, as duas casas de Israel, vão acordar o resto da igreja, a totalidade da igreja que estava dormindo, com os falsos ensinos, com os ensinos errados dos pastores de hoje em dia, com pregação coach, com teologia da prosperidade, com focar em ganhar rios de dinheiro, focar em ser bem sucedido, em ter casa, em ter carro, em ter mansão, em comprar barco, em ter bens, feitorias nessa terra, mas se esquecem do principal, que é a palavra de Deus e a salvação, o ensino da palavra. Então, hoje em dia as igrejas estão caídas, não estão pregando o Evangelho de Cristo, não estão pregando a Bíblia. Estão querendo ensinar a ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser isso, ser aquilo, mas não estão focando no ensino da palavra, não estão ensinando o reino, não estão ensinando as festas, não estão ensinando as duas casas de Israel, não estão ensinando a palavra de Deus da forma pura, da forma que alimenta, um alimento sólido. Eles estão servindo leite. Eles estão servindo leite. Mas um adulto não sobrevive só com leite. Se não tiver alimento sólido, a gente enfraquece. Então, os pastores hoje em dia não querem que seus membros, que suas ovelhas, virem adultos na fé. Essa que é a verdade. Eles querem que continuem crianças, que tenham uma formação congênita na fé.
que virem deficientes na fé. Desculpe a expressão, pessoal, mas é o que os pastores querem. Claro que estão cegados pelo diabo, estão cegados por Satanás. E os que não estão cegados por Satanás, não é possível, estão fazendo isso de livre e espontânea vontade, eles são falsos profetas mesmo. Os que não estão cegados estão pregando deliberadamente essas mentiras porque são falsos profetas e só querem o dinheiro do povo. Essa é a verdade. Mas quem ainda são pastores decentes, que não estão visando o dinheiro, estão caindo nesse erro por cegueira espiritual. Porque a igreja está dormindo. Percebam, as 10 virgens dormiram. E há o grito das 2 testemunhas para acordar essa igreja, a totalidade da igreja na terra. Vamos continuar o texto, pessoal. Os seus corpos ficarão expostos na cidade, né? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio. 3 dias e meio espirituais, que literalmente são 3 anos e meio, ou seja, o tempo que o anticristo terá de governo nessa terra. 3 anos e meio. As 2 testemunhas tiveram 3 anos e meio para ter o seu ministério, e o filho do diabo também vai ter 3 anos e meio para fazer estrago, para ter o seu ministério satânico nessa terra. Para se completar os últimos 7 anos da semana de Daniel, né? 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7. É a última semana que falta. Os que habitam no 10, né? Capítulo 11, versículo 10. Os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, daqueles 3 anos e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu um grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. Na mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Pessoal, percebam, o texto diz, no 10, eles ficaram felizes e comemoraram a morte das 2 testemunhas, desses profetas de Deus. Por que os ímpios ficaram felizes? Porque as 2 testemunhas estavam ocasionando prejuízos imensos para o sistema da besta, para esse sistema global que visa isso aqui, ó, visa o dinheiro, visa matéria, visa tecnologia, visa dinheiro, visa poder. E as 2 testemunhas serão levantadas por Deus para atormentar, como diz o texto aqui. Porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Ou seja, será o maior movimento de avivamento da história. Porque o modo que o ministério das 2 testemunhas age é um ministério que acorda a igreja, faz os que estavam dormindo acordar, os que têm azeite ficaram mais renovados e ficaram cheios do Espírito, terá plenitude do Espírito Santo dentro deles, e vai atormentar a terra. As nações verão o que esses homens estão fazendo, e muitas nações não aceitarão a marca da besta, justamente por isso, por verem as pregações, por verem as profecias das 2 testemunhas, e vendo que aquilo que eles estão falando está acontecendo. E muitas nações não colocarão
não aceitarão a marca da besta. E o que vai acontecer? Muitas dessas nações irão para o deserto com a outra parte da igreja. Porque percebam, a igreja nesse final se divide em duas partes. As duas testemunhas que morrem por causa do evangelho, por causa do testemunho, e a outra parte da igreja que vai para o deserto para ser sustentada por Deus durante 1260 dias. Como diz o texto de Apocalipse 12. Que outro dia a gente vai fazer um estudo de Apocalipse 12, da igreja indo para o deserto, a outra parte da igreja. Mas todas as testemunhas vão morrer? Não. Porque vai ter que continuar tendo testemunhas vivas que irão para o deserto para continuar profetizando os outros as outras trombetas. Entenderam, pessoal? Mas claro, boa parte das testemunhas vão morrer por causa do testemunho. As testemunhas que estiverem na Cidade Santa vão morrer. E creio também nos quatro cantos da terra vai haver perseguição e muitas pessoas vão ser mortas por causa do testemunho de ser testemunha de Jesus. Vários textos corroboram com essa interpretação aqui que eu apresentei a vocês. Agora de cabeça eu não lembro, mas vários textos na escritura diz: vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Quando Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém para de lá receberem o poder do céu, quando o Espírito Santo viesse sobre eles, Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. E vão pregar em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Jesus falou. Eles eram as testemunhas e nós seremos as testemunhas. Jesus já quis dizer que as duas testemunhas, as testemunhas de Deus, são esses dois grupos, judeus e gentios. Que através do Espírito Santo, pelo ministério das duas testemunhas, a gente vai acordar a igreja que está dormindo. Claro, hoje em dia a igreja continua dormindo, poucas pessoas estão acordando, mas no tempo oportuno, nesses 3 anos e meio, que serão o tempo oportuno, aí haver o maior movimento de avivamento da história. As duas testemunhas estão ligadas com o avivamento final da igreja. É aquilo que Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Pessoal, vocês acham que é mentira? Jesus fazendo coisas inumeráveis, porque na escritura, na Bíblia, não tem nem 1/3 do que Jesus fez de milagres, de coisas. Porque se fosse fazer tudo que Jesus fez de milagre, teria que haver um livro enorme. Daria para escrever umas 1000 Bíblias, ou mais, o tanto de milagre que Jesus fez. E ele falou que a gente faria coisas maiores do que ele fez. Quando que isso aconteceu? Nunca a igreja, nunca ninguém cristão fez uma coisa maior do que Jesus fez. Mas nesse período, aí sim, as duas testemunhas farão coisas maiores do que Jesus fez, através do Espírito dele mesmo, que estará nas testemunhas, e as testemunhas vão fazer acontecer os flagelos quantas vezes quiserem. Entenderam, pessoal? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do estudo e vamos continuar nessa fé e nessa força, trazendo muitos mais estudos para vocês. Deus abençoe.